Alô pessoal, parte 3 da nossa série sobre números pseudo-aleatórios. Hoje nós vamos falar sobre uma bateria de testes que foi desenvolvida pelo NIST, que é o Instituto Nacional de Padrões de Tecnologia dos Estados Unidos. Bom, o Instituto Nacional de Padrões de Tecnologia, NIST, ele foi fundado no começo do século passado e hoje faz parte do Departamento de Comércio dos Estados Unidos. O NIST ele trabalha com medições na área tecnológica, criação de padrão, trabalha com dispositivos aqui de nanoescala e também com redes de comunicações imensas. É um instituto muito forte em padrões, já fez vários padrões na área da criptografia, entre eles o AES, o SHA-256 e também o SHA-3, para citar alguns exemplos. Bom, nesse conjunto de testes estatísticos que o NIST criou, ele foi para avaliar geradores de números aleatórios e pseudo-aleatórios para aplicações criptográficas. Então, na criptografia, a gente tem que ser muito mais rigoroso no que tange a questão da pseudo-aleatoriedade das sequências que a gente vai utilizar para criptografar informações. A gente tem que ser muito mais rigoroso do que simplesmente gerar dados aleatórios para uma simulação, por exemplo. A responsabilidade é muito maior. Então o NIST desenvolveu essa bateria, que é uma bateria de 15 testes, e nessa parte 3, na parte 4, nós vamos comentar esses testes. Eu não vou me aprofundar neles. Alguns são bem complicados, os testes, dependem de uma base de estatística mais avançada, e não é o nosso objetivo aqui, mas eu acho importante ter uma noção desses testes para que a gente possa depois, na sequência, aprender a usar essa bateria de testes e aplicar essa ferramenta a nosso favor quando a gente está desenvolvendo algoritmos de geração de pseudo-aleatórios. Então, uma ressalva importante é que não existe um teste ou um grupo de testes que confirmem a utilização de gerador de números pseudo-aleatórios. Isso é uma coisa evidente, porque a bateria de testes ela testa características da sequência. Mas isso não quer dizer que aquela sequência, a forma como ela é gerada, com o algoritmo que é gerado, é criptograficamente forte. Ou seja, a bateria ela não substitui a criptoanálise do código. A criptoanálise do código, não estou falando de código-fonte, estou falando do código, da lógica que foi empregada para criar o sistema de criptografia. E aqui ele fala também sobre os desvios de aleatoriedade, que pode ser por um gerador mal concebido, ou seja, mal projetado, ou anomalias que aparecem na sequência que é testada. Um certo número de falhas, porque mesmo empregando aqui todos os testes, invariavelmente em um ou outro, mesmo num bom gerador, vão ocorrer falhas, e um percentual mínimo de falhas é uma coisa natural. Bom, sobre a natureza dos testes. Os geradores criptográficos, como a gente já falou, eles dependem de um rigor maior digamos assim, na auditoria das informações que a gente vai utilizar para fins de criptografia. Então, os testes aqui eles são úteis como um primeiro passo para determinar se um gerador é ou não adequado para aplicação criptográfica em particular. Mas como um primeiro passo. Isso não quer dizer que se você fizer um gerador que passa nesses testes, que ele pode ser usado criptograficamente falando. E mais uma vez a ressaltar, nenhum conjunto de testes estatísticos pode certificar um gerador e bater o martelo dizendo que ele pode ser utilizado como uma ferramenta de criptografia. O teste estatístico não pode servir como um substituto para a criptoanálise. Isso é muito importante. Muito importante. A criptoanálise é insubstituível do ponto de vista da segurança do sistema. Bom, aqui nesse slide eu apresento aqui
a nomenclatura dos testes, são 15 testes, né? Alguns já são nossos conhecidos, que são aqueles testes mais simples, que é o teste de frequência, uma derivação dele que é o teste de frequência dentro de um bloco de bits, o teste de corrida, que já é nosso conhecido, teste para corridas longas de bits 1 em um bloco, também é uma variação do teste de corrida, e os outros testes aqui que a gente vai falar um pouquinho sobre cada um deles. Nesse vídeo eu dividi em 2 vídeos, para não ficar muito extenso, para a gente poder falar um pouquinho, mas sem aprofundar muito, porque realmente depende de uma base matemática, uma base estatística muito forte. Eu não sou matemático e nem estatístico, mas eu acho importante a gente ter uma noção, ao menos superficial dos testes, para quando a gente for usar a bateria, a gente se sentir mais confiante, saber o que está fazendo, né? Saber o que está utilizando. Eu acho importante ter essa introdução. Bom, o teste de frequência já é nosso conhecido, né? Aquele teste que verifica a proporção de zeros e uns para uma dada sequência. É o primeiro teste. Se o seu gerador não passar nesse teste, significa que ele está absolutamente reprovado, não precisa nem continuar com os outros. No documento do NIST, que padronizou, fala sobre essa bateria, eles dão aqui algumas recomendações mínimas de tamanho de sequência para ser testado. Essas recomendações mínimas aqui, do ponto de vista criptográfico, eu acho que sempre é bom testar com sequências muito grandes, para que sequências muito grandes e várias gerações de sequências do mesmo algoritmo, para que a gente possa ter uma certeza cada vez maior de que realmente é um algoritmo balanceado. Bom, aqui temos um exemplo aqui no teste de frequência. Eu tirei isso aqui da documentação oficial da bateria de teste do NIST. Um exemplo aqui de uma sequência binária de tamanho 10 e um cálculo de um valor S, no qual ele representa como um valor do bit 1 e o valor do bit 0 como menos 1. Então, tem-se aqui uma referência ao número 2. Né? Temos aqui 6 uns e 4 zeros. Né? 6 menos 4, 2. Aqui ele computa essa estatística, dividindo sobre a raiz quadrada do tamanho da sequência, e gera um valor. E esse valor é utilizado numa função estatística específica, que é a função complementar de erro, que trabalha aqui com integrais e tudo. E isso gera um p-valor, um valor p. Esse valor p é que diz se o nosso teste foi bem sucedido ou não. Normalmente, se o valor p é maior do que 0,01, o nosso teste foi bem sucedido. Ou seja, no caso específico aqui, a frequência de uns e zeros está balanceada. Teste de frequência dentro de um bloco. Esse teste é muito parecido com o teste anterior, só que às vezes o seu algoritmo gerador de números pseudo-aleatórios, quando ele gera uma sequência, por exemplo, vamos colocar aí 10.000 bits, contando os bits da sequência inteira, eles estão balanceados, mas se você particionar em blocos, por exemplo, em blocos de 1000, 10 blocos de 1000 essa sequência, para esses blocos esse balanceamento não ocorre. E isso é um problema. Então esse teste verifica essa parte aí. Como eu disse aqui, se o p-valor, que é o p-value, né, é menor do que 0,01, então a sequência não é aleatória. E caso contrário, concluímos que a sequência é aleatória. O teste de corrida também já é nosso conhecido. Já falamos sobre ele no vídeo passado. E ele aqui é feito de uma forma mais abrangente, porque ele testa sequências de bits idênticos e verifica esses valores para vários comprimentos de corridas. Né? Também nós já falamos sobre esse teste. Aqui ele emprega uma estatística mais avançada para fazer a apuração do p-valor. Teste de corrida de uns mais longa para um bloco. Esse aqui é uma derivação do teste de corrida, no qual, por exemplo, imagine uma sequência aí de 10.000 bits, você divide isso em blocos de 1000 e verifica para cada bloco desses de 1000 qual o tamanho da maior corrida de uns para essa dada sequência. E aí você afere, né, estatisticamente
se está balanceado essas corridas de uns. Uma regularidade no comprimento esperado da corrida mais longa de uns implica que também haja uma irregularidade no comprimento esperado da maior corrida de zeros, porque como só tem os dois valores, eles são mutuamente exclusivos, né? Então, onde isso ocorre. A bateria de testes ela tem também alguns parâmetros para alguns testes. Aqui eu coloquei a título de curiosidade para ele pegar uma entrada de tamanho variável e o tamanho dos blocos, né? Com 8 bits, 128 bits ou 10 elevado à quarta bits, que seriam 10.000 bits. E aqui o p-valor é sempre baseado nesse parâmetro aí para saber se a sequência é aleatória ou não. Teste de classificação de matriz binária. Esse teste é baseado naquela questão de saber se você preenche uma determinada matriz, no caso é utilizado uma matriz de 32 por 32, que dá 1024 bits, se as linhas dessa matriz são independentes. Para isso é feito o escalonamento da matriz e é verificado as colunas aqui, feito o escalonamento pelas linhas e verificado se as colunas estão independentes. E isso aqui, através desse método, é possível também verificar características que permitem rejeitar uma suposta aleatoriedade ou pseudo-aleatoriedade de uma dada sequência de bits. O teste da transformada discreta de Fourier. Esse é um teste bastante técnico e o foco é detectar a altura dos picos na transformada rápida de Fourier dessa função. E ele detecta características periódicas, são padrões que se repetem próximos uns dos outros, e o que indica que essa sequência pode não ser realmente aleatória. Então aqui tem algumas recomendações de tamanho de sequência, mínimo 1000 bits, e o p-valor. Eu coloquei aqui no próximo slide, a título de curiosidade, porque no objetivo aqui eu não vou me aprofundar na descrição de todos os testes, isso aí ia levar muito tempo e ia fazer desviar talvez o propósito maior, porque eu quero testar, quero programar, né, colocar a mão na massa também. Mas eu acho importante a gente ter uma visão geral do que está sendo feito. Então aqui, veja bem a natureza das funções, né? Seja xk ou késimo bit, aqui está tratando uma sequência de n bits, e eles são codificados em -1 e +1, que é -1 o 0 e +1 representa o número 1. Então uma função que representa esse somatório desses x bits, e através de uma função bastante complexa, que trata aqui com seno, cosseno e até unidade imaginária também. Então, para entender esse tipo de teste, é preciso realmente ter uma base muito boa de estatística, de cálculo, que não é o nosso objetivo aqui. Eu coloquei aqui a título ilustrativo para saber que existe muita teoria, existe muita matemática pesada por trás desses testes. É por isso que essa é uma bateria importante. É importante a gente saber pelo menos usá-la bem em nosso favor, né? Você não precisa saber como a energia elétrica é gerada para usufruir dos benefícios dela, né? Então pensemos assim. Bom, o teste de correspondência de modelos não sobrepostos. Bom, esse teste ele trabalha com ocorrências de substrings dentro de uma string maior, né, de destino pré-definido. O objetivo desse teste é rejeitar as sequências que exibam ocorrências de mais de um dado padrão não periódico, aperiódico. Para esse teste, para o teste de correspondência de modelos sobrepostos, que eu vou falar que isso aqui é um não sobreposto, o sobreposto vai ficar para o próximo vídeo, ele trabalha com uma janela de bits, e dentro dessa janela, essa janela vai se deslizando, e você vai tentando encontrar padrões de bits ali dentro dessa janela que corresponde a um trecho daquela sequência. Coloquei aqui um exemplo para não ficar uma coisa assim muito aleatória e muito abstrata, para a gente ter uma noção, pelo menos, do que está se fazendo. Bom, aqui nós temos uma sequência aqui de tamanho 20. Eu dividi aqui em dois blocos
de tamanho 10. Aqui, pegando uma janela de tamanho 3, como esse teste trata de modelos não sobrepostos, eu verifico, eu estou procurando aqui a sequência, o primeiro terno de bits, que é o 001. Estou procurando aqui o 001, que seria o segundo terno, na ordem crescente. Então, no primeiro bloco eu tenho aqui 101. Ok, não é ele. Então, coloco 0 na variável W1. Partindo para o seguinte, que seria o 010, também não é o procurado. Então, 0. Partindo para aqui, na terceira posição, 100, também não é o procurado. Porém, na próxima posição, 001, eu consigo encontrar. Eu incremento essa variável em uma unidade. Como esse teste ele trata de modelo não sobreposto, eu parei aqui no bit, estava analisando a janela nos bits 4 até 6. Como ele é não sobreposto, eu não vou analisar o 57 e o 68. Eu vou mudar diretamente para o 79, que é o próximo número o próximo número que não sobrescreve o ponto do trio binário que eu encontrei aqui. Eu já passo diretamente para o 79, onde encontro mais uma sequência 001, que está justamente aqui, ó, 001, e logo na sequência 001, ok? Incremento essa variável em 2. O mesmo aqui eu fiz para o bloco 2, procurando esse terno binário. E através desses valores de W, ele prossegue com os cálculos para gerar o nosso valor p-valor e dar o resultado do final da estatística, né, desse teste. Bom, para o vídeo não ficar muito longo, muito maçante, eu vou parar por aqui. Eu resolvi dividir em 2 justamente por isso, para que fique tranquilo, e fechando no próximo vídeo, na parte 4, e na parte 5 a gente já começa na parte prática, que é a parte mais interessante. Bom, eu queria mostrar aqui, só para a gente terminar, o documento do NIST. Aqui tem o site do NIST, nist.gov, e aqui nós temos esse documento no qual eu estou me baseando para fazer esse apanhado bem sucinto e bem resumido dessa suíte de testes, que é essa ferramenta, né, que o NIST desenvolveu. Esse documento aqui recebeu uma revisão em 2010 e é um documento de mais de 130 páginas que trata dessa bateria de testes, né? Como a gente mencionou, essa bateria possui 15 testes, e esses 15 testes realmente são muito eficientes no sentido de reprovar aquelas sequências que absolutamente não podem ser aleatórias ou pseudo-aleatórias. Então é muito legal, muito importante a gente ter essa noção clara, para que não nos deixemos enganar, né? Na criptografia a gente não pode se deixar enganar. Está aqui, testes para geradores de números randômicos, os 15 testes que a gente mencionou. Eu falei rapidamente sobre os 7 primeiros, e no próximo vídeo vou falar também rapidamente sobre esses 8 testes restantes, para a gente dar sequência na parte prática. Eu acho importante a gente ter pelo menos essa noção desses testes, mesmo que superficial. Aqui no documento ele dá mais detalhes, evidentemente, dos testes, ainda que não num nível totalmente fundamental, mas ele dá detalhes mais precisos. Mas a gente não precisa chegar nesse nível ainda simplesmente para usar a bateria, mas eu acho que é importante a gente ter esse conhecimento. Bom, eu vou ficando por aqui. O vídeo já está aí com quase 19 minutos. E a gente se vê então na parte 4 para a gente finalizar essas informações da bateria de testes. E na parte 5 a gente vai testar na prática, utilizar na prática essa bateria de testes para a gente evoluir na nossa caminhada em função de entender o que são de fato os números pseudo-aleatórios. Um abraço a todos, até o próximo vídeo.